A verdade sobre a Sexta-feira 13 e o gato preto. Desde criança gostava de gatos e para mim não importava muito a cor do gato, eu simplesmente gostava de gatos. Quando comecei a ir para a escola e conviver com pessoas além do meu grupo familiar, não demorou muito para eu começar a escutar: "Larga esse gato preto, vai levar morte para a sua família." Eu não entendi direito como que o gato poderia trazer algum mal, não conhecia o misticismo ao redor do gato preto e não compreendia por que a cor do gato importava. Infelizmente não demorou muito até eu perceber que as pessoas que se diziam boas e viviam em um contexto religioso, até porque eu frequentava uma escola religiosa, eram as mesmas que enxotavam um gato só porque ele era preto. A primeira vez que me deparei com a maldade humana com um gato preto foi em uma manhã fria em que estava caminhando até a escola. A cena era inimaginável e as outras crianças falaram que aquilo era um ritual. Eu não sabia do que eles estavam falando e, para falar a verdade, aquela cena de horror ainda está na minha cabeça. Bem, eu cresci escutando o mal dos peludos e não me importando muito com isso, mas sempre que chega perto do Dia das Bruxas ou de uma Sexta-feira 13 eu achava melhor prender os gatos em casa para que eles não sofressem nenhuma barbárie. Mas as dúvidas sempre ficaram: por que gato preto? Por que gato preto é de bruxa? A minha curiosidade de cientista já estava presente desde a tenra idade, e para uma criança que tinha que ir na biblioteca consultar a enciclopédia para fazer os trabalhos escolares porque não existia internet na época, essas perguntas eram o que norteavam a minha vida. Hoje a informação está muito mais acessível e me deparei com vários estudos científicos que explicam essas superstições. Ok, vamos lá. Voltando ao contexto histórico onde surgiu a Inquisição e as bruxas passaram a ser consideradas algo ruim para a sociedade, chegamos até a Idade Média. E durante essa época, além da Inquisição, estava ocorrendo a terrível peste negra. Bem, essa pandemia foi provocada por causa de um bacilo chamado Yersinia pestis que contaminava as pulgas que viviam nos ratos. O que temos que lembrar é que naquela época nós não sabíamos como a doença era transmitida, sequer sabíamos o que é um bacilo e estávamos a centenas de anos da invenção do microscópio e descoberta do mundo microbiano. A peste bubônica dizimou entre 30% e 40% da população europeia e desencadeou o fenômeno conhecido como a Grande Fome. E onde entram as bruxas e os gatos nessa história? As bruxas eram mulheres que tratavam os enfermos. Na época não existiam muitos médicos e todos os povoados tinham mulheres que conheciam a natureza e sabiam tratar de ferimentos. Essas passaram a ser conhecidas como bruxas de uma forma pejorativa mais tarde. Apesar de não terem conhecimento sobre micro-organismos, elas eram mulheres incrivelmente inteligentes na época, que descobriram que nas casas limpas as pessoas não adoeciam e por isso hoje são retratadas como mulheres que sempre estão acompanhadas de vassouras. Elas limpavam suas casas com vassouras feitas de palha. Sabe o que elas tinham também? Um gato. Como vimos em um vídeo anterior sobre a domesticação dos gatos. Vou deixar linkado para você assistir caso não tenha assistido. Os gatos se aproximaram dos humanos porque perceberam que onde nós vivíamos tinham muitos ratos. Então essas mulheres tinham gatos para manter as suas casas livres de animais indesejados, até porque os ratos comiam os grãos que elas armazenavam. Nesse sentido, por ser um caçador noturno, os gatos pretos conseguiam se camuflar melhor no ambiente. Lembre-se de que nem sonhávamos com energia elétrica ainda, e eles eram muito mais eficientes. Além disso, a cultura que existia na época era de que quando se maltratava um gato preto estava se maltratando um espírito amigo e que o gato preto foi criado especialmente para fazer companhia aos seres humanos. Acredito que seja na verdade por serem mais eficientes para caçar e nos livrar das pragas. E como que essas mulheres que conheciam tão bem a natureza e cuidavam muito bem dos seus gatos passaram a ser mal vistas? Simples. Elas mantinham suas casas limpas e sem pulgas, conheciam os remédios naturais e por isso as suas famílias não adoeciam. E por conhecer tão bem a natureza, elas não passaram fome nesse período. Logo elas teriam um pacto com o maligno. E o que estava acontecendo na época era a Inquisição. A Inquisição era um tribunal jurídico da Igreja que classificava como herege qualquer pessoa que fosse diferente na tentativa de barrar o surgimento de novas religiões.
E o que tem a sexta-feira 13 com isso? Ah, isso é outra história um pouco mais antiga. Existe um mito nórdico que conta que 12 deuses marcaram um jantar em Valhalla e Loki, o deus da mentira e da trapaça, foi de penetra nesse jantar como o 13º convidado. Lá ele cometeu a maior das traições contra a vida desses deuses. Loki também era conhecido por dominar a magia e assumir a forma do que quisesse, e isso foi associado às bruxas. Além disso, em outras culturas o 13 não é bem visto, como por exemplo no jogo de tarô a 13ª carta é a carta da morte. No jogo de búzios o 13 também é um número preocupante e interpretado como algo ruim. Para os mais religiosos, a sexta-feira dá azar porque foi o dia da semana em que Jesus foi crucificado, e a última ceia, o famoso quadro de Leonardo da Vinci, retrata 13 pessoas à mesa. Na minha opinião, são apenas superstições que foram se criando ao redor desse dia. Hoje em dia são poucas as pessoas que se interessam pelo porquê das coisas, isso porque a informação superficial está muito acessível a todos. E daí surgem os problemas. As histórias começaram a serem repetidas sem o menor conhecimento e principalmente sem o aprofundamento histórico que precisam. Não vamos permitir que isso continue acontecendo, não vamos aceitar as atrocidades que acontecem com os gatos pretos nessas datas. Compartilhe a informação para que ninguém faça isso por misticismo e falta de conhecimento, e denuncie sempre que você ver algo de ruim acontecendo com um animal.